paz do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia, Deus te abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Irmãos, Deus é fiel e tem palavra para a nossa vida, em nome de Jesus. Olha só, às vezes, nós se preocupamos com algumas coisas, né? Na maioria das vezes, muitas vezes, né, irmãos? Nós se preocupamos com algumas coisas, mas eu preciso entender que a minha preocupação ou a inquietação é uma coisa natural do ser humano. Por quê? Porque nós não temos o domínio das coisas, mas tudo isso não sai do domínio de Deus. Então, eu vou chegar na presença de Deus. Vamos para a palavra? Gênesis 1, versículo 29, Salmos 37, 4 em diante, né? Vou ler 4, 5, 6, 4, 5, 6 e 7. Salmos 40, versículo 1, né? Até o 4. E depois Mateus 7, versículo 9. Ó, presta atenção. Vamos lá, vamos ver o cuidado de Deus para conosco. Olha só, a bondade, o amor, o cuidado dele. E acrescentou Deus: Eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão fruto com sementes. Esse será vosso alimento. Isso aqui foi antes do dilúvio, né? Obviamente que estamos em Gênesis, e depois que entrou, né, carne, né? Que entrou, né, a gente se alimentar com carne, né, com animais e tal, né? Irmão, presta bem atenção. Olha o princípio de Deus. Então a gente se alimentava assim, tá? Todo mundo se alimentava com as plantas e tal, depois que Deus abriu lá, deu os animais, os alimentos, né, carne para nós. Irmão, presta bem atenção. Vamos lá. E acrescentou Deus: Eis que vos dou todas as plantas que nascem. Presta atenção. Como alimento, como suprimento. No versículo 26, no 1, 26, o que acontece? Deus, ele criou o homem, né? No 26, e façamos o homem em nossa imagem e semelhança. Antes disso, Deus tinha criado tudo, todos os seres viventes, todas as plantas, tudo que existia, ele criou primeiro e depois, por último, ele criou o homem. Quando o homem, o ser humano, chegou ali, né, pela criação de Deus, já estava tudo pronto. Já tinha tudo pronto. Ele precisava o quê? Fazer o quê? Cuidar, né, ali. Depois, né, do pecado que ele foi lavrar a terra, mas acontecia as coisas ali de uma maneira natural. O que eu quero trazer com isso? Irmãos, Deus, ele vai me colocar e vai te colocar no lugar que você quer, que você está buscando em Deus. Mas eu preciso entender que ele está preparando as coisas. Existe tempo para as coisas acontecerem. Às vezes, você vê um lugar, uma coisa que você quer em Deus, e você vê aquilo não está ainda como você ia chegar. Irmãos, às vezes tem sonho, tem projeto que Deus vai fazer na nossa vida e Ele nos dá o caminho. E muitas vezes, por exemplo, vamos falar aqui do José, José do Egito. Ele teve o sonho e contou lá para os irmãos, para o pai, para a mãe, de como as coisas iam acontecer. Ó, o meu molho, ele falou, né? Olha, o meu molho ficava de pé e os de vocês se curvavam. Aí depois ele fala a outra parte também. Irmãos, ele viu aquilo. A partir do momento que ele contou aquele sonho, a vida dele virou um grande desafio com os irmãos. E logo depois, né, quando iniciou a concretização do sonho, sabe o que aconteceu com ele? A primeira coisa que ele passou foi por uma cova. Por quê? Quando iniciou o processo, né? Porque como iniciou o processo?
os irmãos deles iam vender, iam matar ele. Aí um dos irmãos não deixou que ele morresse, né? Não, vamos vender. Mas primeiro colocou ele numa cova. Ali começou o processo de Deus para ele viver aquilo que ele sonhou. Demorou 20 anos para ele reencontrar os irmãos, né? E depois demorou um certo período para as coisas acontecerem, se não me engano, 13 anos ali, né? E depois mais 7, né? Que foi mais ou menos 13 anos nessa base aí. Irmãos, mas o processo começou. Eu preciso entender que o homem, quando foi criado aqui, ele não viu a planta se formando, ele não viu nascendo ali, ele viu nascendo depois, né? Mas de uma maneira assim, do o agir de Deus. Deixa eu te falar, Deus está cuidando disso aí, em nome de Jesus, fique em paz. Guarde seu coração em Deus, descansa nele, fica em paz. Às vezes nós chegamos num lugar e está tudo pronto, mas teve um processo ali, teve um movimento para as coisas chegarem daquela maneira. Então, o que que eu vou fazer? O que que nós vamos fazer? Confiar na bondade de Deus. Quando Deus criou o homem, já estava tudo pronto, já estava tudo executado. Tem coisa que nós vamos viver e Deus vai nos preparando para viver aquilo que Ele tem para nós, conforme preparou ali na vida do José. Então, ele continuou, né? Deus foi fazendo as coisas, irmão, Deus está fazendo. Deus, ele está agindo no nosso favor. Ele é um Deus bom que cuida da nossa vida. Não se precipite, não se apavore. Quando você chegar, já vai estar tudo pronto. Deus prepara eu e você para viver o que ele tem para nós. Mas quando nós chegarmos para viver os projetos, as grandes manifestações de Deus, vai estar tudo preparado. Quando o homem chegou ali, já tinha o alimento, já tinha, vamos colocar aqui, o abacate, já tinha a banana, já tinha lá a mandioca, o arroz, né? Um outro tipo de planta também, que era como alimento, que é como alimento até hoje, não é verdade? Então, o que que eu vou entender? Que Deus está cuidando de tudo. Deus é um pai bom. Olha só, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Deleita, coloca sua confiança, descansa em Deus. O que é a palavra de hoje? Confia. Deus está agindo no nosso favor. Olha só, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, põe isso aí na mão de Deus. Ó, e o mais ele fará, ele exibirá a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Aquieta-te diante do Senhor, aguarda por ele com paciência. Não te irrites por causa das pessoas que prosperam, nem com aqueles que tramam perversidade. Irmão, não olha para quem está do teu lado. Ah, mas aquela pessoa conquistou não sei o quê. Ah, eu nem sei como ela conquistou. De repente ela conquistou, de repente não. O mais provável é que conquistou honestamente, fazendo o que é certo, né? Aí vem nós lá e fala, não, deve que tem. Não sei. Não se. Cada um tem um tempo de viver aquilo que Deus preparou. Cada um tem um. Vai acontecer as coisas e cada um tem um tempo para as coisas acontecer. Cada um tem uma ocasião, vai acontecer, Deus está cuidando. Eu preciso colocar minha confiança em Deus. Olha só, aquieta-te diante do Senhor, aguarda por Ele com paciência. Não te irrites por causa de pessoas que prosperam, nem com aqueles que tramam perversidade. Aí você fala assim, ai, você viu fulano? Fulano já está lá na casa, não sei o que, está naquilo, está naquele projeto, está naquele emprego, está naquele casamento, enfim, irmão, Deus tem o cuidado dele para a nossa vida. E cada um tem um tempo. Não, o que ele falou? Ó, aquieta diante do Senhor, aguarda por ele com paciência. Não te irrite por causa das pessoas que prosperam, nem com aqueles que tramam perversidade, né? Prosperam ali
pela perversidade. Ó, os Salmos 40, depositei toda a minha esperança no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus está ouvindo o nosso clamor. Ele não, antes da palavra chegar na nossa boca, ele já sabe. Então, o que eu vou fazer? Depositei toda a minha esperança no Senhor. E ele se inclinou. Sabe o que é isso? Que Deus é grande, todo poderoso, tem todo o domínio e se inclinou para cuidar da nossa vida, para nos abençoar, para nos dar vitória. Então confia na bondade e no amor dele. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um fosso fatal, do charco lamacento, né? Eu estava afundado lá na lama, não tinha firmeza. Assentou meus pés sobre a rocha, orientou os meus passos, ó, deu direção. Em minha boca colocou uma nova canção, ó, deu um louvor, uma canção, um cântico de louvor ao meu Deus, que muitos possam compreender o que aconteceu e venham a adquirir confiança e temor no Senhor. E extremamente feliz é aquele que no Senhor deposita sua plena confiança e que não segue os arrogantes, nem aqueles que cultuam mentira. Irmão, põe a tua confiança em Deus. Ele está falando aqui, o que ele está falando? Ó, Deus, com todo o poder, toda a majestade, toda a grandeza, se inclina para nós e nos atende. Ó, esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim, tirou-me do charco lá, da lama, do brejo, né? Às vezes você está lá num brejo danado, não tem firmeza, pisa, afunda, vai tomar uma decisão, afunda, toma aquilo, afunda. Irmão, coloca a sua confiança em Deus. Olha só o que ele vai falar aqui no Mateus, para finalizar. Ou qual de vós é homem que, se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Então, ele está fazendo um comparativo comigo e com você. Fala assim: ó, se o seu filho te pedir pão, você vai dar pedra para ele? Se ele te pedir peixe, você vai dar uma serpente? Aí ele vai, ó, concluindo aqui, ó. Se ele pedir peixe, lhe entregará uma cobra? Assim, se vós, sendo maus, ó só, ele já sabe que eu sou mau e você é mau, e mesmo assim ele nos atende. Sabei dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará o que é bom aos que lhe pedirem. Irmão, em nome de Jesus, é Deus que está tratando conosco. Eu não estou tratando com um ser humano que muitas vezes pode ter ali, pode mudar, pode acontecer alguma coisa. Eu não digo mudar por desonestidade, né? Que você não vai envolver com coisa desonesta, né? Não vai envolver com isso. Mas eu quero dizer mudar por qualquer motivo que seja. Mudou ali uma lei, mudou de país, mudou alguma coisa, ó, não vai acontecer mais isso. Não, nós estamos tratando com Deus, com um Pai que criou o universo, criou a Terra, tudo, o universo, os planetas, o Sol. Olha só, eu não, o nosso planeta não está nem perto demais e nem longe demais do Sol, está no lugar certo. Ô, irmão, sabe o que eu preciso entender? Existe um Deus lá fora que governa o mundo. E nós estamos aqui na nossa bolha achando que ele não está olhando para mim e para você. Não existe, nenhuma folha cai, né, sem que Deus permita. Até os cabelos da nossa cabeça ele já contou, ele já sabe quanto tem, ele sabe. Sabe o que é isso? É o amor e o cuidado dele. O que eu vou fazer? Ó, e acrescentou Deus: eis que vos dou todas as plantas que nascem. Deus dá o nosso suprimento, abençoa os nossos sonhos, os nossos projetos, aquilo que é nosso. Mas o que eu tenho que fazer? Confiar em Deus. Eu estou trabalhando? Eu estou fazendo a minha parte? Estou buscando em Deus? Então confia que Ele tira a gente da posição que está e nos dá a vitória diante do que nós vamos fazer. Às vezes a gente está ali pensando como é que isso vai acontecer, como é que aquilo vai acontecer. Irmão, em nome de Jesus, descansa no Senhor, deleita nele. Aí você vai falar, você está falando assim porque você não tem falta disso ou não tem falta daquilo. Irmão, Deus é um Pai poderoso que cuida da nossa vida.
Ele falou assim, ó, você tá vendo o passarinho? A gente até leu isso ontem, né? Até falou aqui, você tá vendo o passarinho? Ele não trabalha, não constrói, não ajunta celeiro, mas eu vou cuidar dele. Você acha que você não tem muito mais valor que um passarinho? O que Deus quer dizer para mim e para você? Confia na bondade e no amor dele. Ele está movimentando as coisas em nosso favor. Quando Adão, vou falar Adão aqui, o ser humano, chegou lá na terra, que Deus criou ele já tinha tudo lá. Irmão, você não está vendo. Mas quando você acorda, tá tudo pronto. Foi assim. Adão acordou, né? O homem, o ser humano acordou e estava tudo pronto. Tinha lá o alimento, o suprimento, a bênção, o cuidado. Tava tudo pronto. O que eu preciso entender? Aí ele fala, ó, deleita no Senhor. Ele satisfará o desejo do teu coração, irmão. Em nome de Jesus, coloca o desejo do teu coração na presença de Deus. Ele está cuidando de cada situação. Em nome de Jesus, Ele está cuidando de cada condição. Em nome de Jesus, Deus é fiel para nos dar a vitória. Em nome de Jesus. Bora orar? Senhor Deus, Pai, Deus querido, Deus maravilhoso, em o nome de Jesus, Senhor. Mais um dia nós estamos na Tua presença, Deus, e queremos te adorar pela Tua graça e a Tua bondade. Nós queremos te adorar pela Tua presença, Senhor, e a Tua misericórdia, o seu cuidado que tem sido conosco diante de todas as situações. Papai, nós te louvamos pelo teu amor. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado daquilo que é nosso. Às vezes nós vamos viver alguma coisa e chega lá já está pronto. Aí nós vamos descobrir como é que as coisas aconteceram. Olha, isso aconteceu assim, esse tomou esse caminho, isso foi por essa direção e nós vivemos o teu cuidado, a sua misericórdia. Então, toma posse da grandeza de Deus, toma posse aí da presença de meu irmão, toma posse, Senhor, nós te louvamos pelo teu amor e a tua misericórdia que tem sido real nas nossas vidas. Deus, abençoa cada um que está comigo, traz paz no coração, às vezes está ali preocupado com alguma coisa, Deus, que é real, que é necessária, Senhor. Oh, Pai, o Senhor não chega atrasado, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor nunca chega atrasado, está tudo nas tuas mãos. E nós te louvamos pelo teu amor e a tua misericórdia, que mesmo nós sendo maus, o Senhor cuida da nossa vida. O Senhor abençoa o que nós vamos fazer. Nós queremos te louvar e entregar o nosso louvor e a nossa adoração diante de cada situação, porque nós temos um Deus poderoso que tem cuidado da nossa vida, Senhor. Nós te adoramos e rendemos o nosso louvor na tua presença, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida, em nome de Jesus, a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe.